Marilyn nunca fora uma mulher ingênua. A sua vida era regida pela ordem, pelos números e pelas certezas. Mas naquela manhã, enquanto contemplava o amanhecer pela janela panorâmica da sua mansão em Arlington Heights, com uma chávena de chá frio entre as mãos e o olhar perdido nas águas do rio Willamette, soube com uma certeza dolorosa que tudo tinha mudado. A cidade ainda dormia, coberta por um véu rosado que começava a tingir o céu. Em outros tempos, essas manhãs eram o seu momento favorito do dia. Braxton e ela costumavam sentar-se juntos nesse mesmo canto, a planear o futuro da empresa, a rir-se de pequenas coisas, a partilhar sonhos como se fossem cúmplices eternos. Mas agora ele já não estava ali. Há meses que Braxton saía cada vez mais cedo. Reuniões importantes com investidores, dizia, viagens imprevistas, noites fora por causa do trabalho. E Marilyn, embora em silêncio, começara a notar, o cheiro da roupa dele já não era o perfume sóbrio e elegante que sempre usara. Agora cheirava a algo mais doce, mais juvenil, algo alheio. Nessa manhã, Rose, a fiel empregada, entrou com o rosto tenso e a voz trêmula. Senhora Maverick, disse enquanto polia um copo que já brilhava como o diamante mais puro. Ontem à noite, uma mulher ligou a perguntar pelo Sr. Braxton. Disse-lhe que ele chegaria tarde. Marilyn assentiu levemente, levou a chávena aos lábios e tomou um gole. O chá já estava frio, tal como o seu peito. Provavelmente do trabalho, murmurou. Subiu as escadas com passo lento, como se cada degrau pesasse mais do que o anterior. Entrou no quarto e encontrou-o a dormir, com o rosto relaxado e um leve sorriso nos lábios. Naquele momento, odiou-o com ternura. Aproximou-se do closet, tirou uma pequena caixa azul da Patek Philippe. Lá dentro, um relógio de platina com calendário perpétuo. Tinha-lhe custado tanto quanto um pequeno iate. Mas Braxton merecia-o, ou pelo menos era isso que ela queria acreditar. Afinal de contas, naquele dia ele fazia 42 anos. Olhou-o com atenção, o mesmo corpo atlético, o mesmo queixo firme, e, no entanto, algo tinha mudado. A forma como franzia o sobrolho ao dormir. A ausência do seu sorriso quando ela entrava no quarto. Feliz aniversário, querido, sussurrou. Braxton espreguiçou-se com desânimo. Já é de dia. Que horas são? 6. Preparei o teu pequeno almoço preferido. Ele nem sequer a olhou. Desculpa, querida, tenho de ir. Reunião com investidores em Seattle às 7. Sábado, às 7 da manhã, no seu aniversário. Deu-lhe um beijo na bochecha e desapareceu na casa de banho. Marilyn ficou imóvel, com a caixa do relógio nas mãos. Quando ouviu o som do carro a afastar-se, desceu as escadas, serviu uma torrada e abriu uma aplicação no seu telemóvel. Uma que Braxton não sabia que existia. O sinal do GPS não mentia. Ele não se dirigia ao centro financeiro. Ia para uma morada muito diferente. Suspirou fundo. Depois, o telemóvel vibrou. Uma mensagem do detetive privado. O sujeito chegou à morada indicada. A iniciar filmagens. Marilyn sorriu. O seu sorriso não era caloroso. Era o de uma mulher que decidira deixar de esperar e começar a agir. Tudo começara anos atrás. 1998. Um ano chuvoso. O ginásio, Punho de Aço, num bairro modesto dos arredores de Portland. Tinha sido o seu segundo lar desde que se formara em economia. Trabalhava ali como recepcionista, rodeada de tinta descascada, máquinas velhas e o constante cheiro a cloro. Numa manhã, enquanto contava as mensalidades, a porta abriu-se com uma rajada de vento. Entrou um homem alto, com casaco roto e sorriso franco. Braxton Maverick. Vim pelo anúncio. Treinador. O currículo estava amarrotado, mas o histórico era impressionante. 5 anos no Clube Desportivo do Exército. Licenciatura em Educação Física. Por que é que estás aqui? Perguntou Marilyn, sem conseguir evitar que o coração batesse com força. Porque este sítio é como um diamante em bruto, respondeu ele, sentando-se na secretária como se já fosse dele. Vejo potencial onde outros não veem. E ela, contra todas as probabilidades, acreditou nele. Em poucas semanas, o ginásio mudou. Braxton pintava as paredes, reparava máquinas, falava com os clientes com uma naturalidade invejável. Numa noite, ao fechar, convidou-a para jantar numa pizzaria decadente. A pizza estava morna, mas a conversa ardia. Quero abrir um clube a sério, disse ele. Um lugar onde as pessoas se encontrem a si mesmas. Não apenas treinem. Marilyn ajudou a desenhar um plano de negócios. Assinaram o primeiro contrato hipotecando o seu pequeno apartamento. Investiram tudo. Cada cêntimo. Cada noite. Cada sonho. Claro, aqui está a tradução completa para o português de Portugal. Mantendo o comprimento e o conteúdo originais. Construíram um império juntos. Clubes em toda a costa oeste. Clientes fiéis. Uma marca forte. Mas com o tempo, Braxton deixou de ser o homem que pintava paredes com as mãos sujas de suor. Agora vestia fatos italianos. Viajava em jatos privados. E perdia-se entre reuniões e promessas vazias.
Quando Rose lhe disse que Braxton tinha pedido um carro às 7 horas. Marilyn soube que não o voltaria a ver durante todo o dia. Mas o que Rose não sabia, o que ninguém sabia, era que Marilyn já há semanas andava a reunir provas. Contratou-se Harold Wright, um ex-polícia com fama de obter resultados discretamente. Entregou-lhe fotos, gravações, faturas, extratos bancários. Tudo apontava para uma relação não apenas pessoal, mas também empresarial com uma jovem instrutora de yoga chamada Kylie Redford. O apartamento no Pearl District está em nome da empresa, disse Harold numa reunião secreta. Faturas, móveis, até o novo Mercedes. Tudo pago com cartões corporativos. Perfeito, sussurrou Marilyn. Ela sabia que não bastava vingar-se. Tinha de o fazer bem. Na manhã do aniversário de Braxton, chegou o ponto sem retorno. Marilyn esperou por ele com o pequeno almoço servido. O relatório financeiro em cima da mesa e a alma gelada. Temos de conversar, disse. Ele tentou escapar, mas ela mostrou-lhe a primeira pasta, joias da Cartier. A segunda, o contrato de arrendamento do apartamento da Kylie. A terceira, faturas de hotéis, voos, jantares. E isto? Perguntou, projetando uma imagem no ecrã do portátil. Braxton a entregar um colar a Kylie num restaurante. Também é para investidores. Braxton empalideceu. Posso explicar? Não, não podes. Mas podes assinar a tua demissão voluntária. Hoje, agora, ou amanhã toda a cidade saberá o que fizeste. Ela apresentou-lhe o contrato de transferência de poder que ele tinha assinado. Sem ler, semanas antes. Sempre disseste que eu era obcecada com documentos. Pois bem, agora esses documentos vão ser o teu inferno pessoal. Braxton tremia. O que queres? A tua empresa, a tua reputação, a tua liberdade. Mas se colaborares, talvez consigas ficar com um pouco de dignidade. Nessa tarde, Marilyn convocou o conselho de administração. Apresentou provas de desvio de fundos. Mostrou gráficos, números, fotografias. A votação foi unânime, suspensão imediata de Braxton Maverick como diretor-geral. Entretanto, ele empacotava as suas coisas num saco de couro. Nem sequer pode despedir-se. A segurança não o deixou entrar no escritório. A sua amante, Kylie, também foi despedida. Os cartões congelados, o carro apreendido, as joias, confiscadas, o apartamento, encerrado. E na sua mala, Marilyn ainda guardava a caixa azul do relógio que nunca chegou a entregar. O sinal definitivo de que o fim tinha chegado. O escândalo rebentou como um trovão. Os jornais cobriram-no com manchetes explosivas. Os sócios afastaram-se. Os contratos foram rompidos. As ações caíram. Braxton desapareceu. Kylie escondeu-se. E Marilyn, por sua vez, manteve-se firme, sentada no seu escritório, rodeada de papéis e de serenidade. Observou como, finalmente, o império voltava a estar nas mãos certas. Afinal de contas, não se tratava de vingança. Tratava-se de justiça. E a justiça, tal como o chá da manhã, serve-se melhor quando já está fria. A mansão de Arlington Heights, que antes tinha sido cenário de reuniões de negócios e jantares elegantes, agora parecia vazia. A luz do amanhecer, filtrada pelas enormes janelas, projetava sombras longas sobre o chão de mármore. Marilyn, no entanto, não notava o brilho suave da manhã. Estava demasiado ocupada para o admirar. As provas que tinha reunido ao longo das últimas semanas estavam em cima da mesa do seu escritório. Pastas, fotos, recibos, contratos. Tudo o que precisava para derrubar Braxton. Tudo o que precisava para recuperar a sua dignidade. A última pasta, no entanto, era a mais significativa, o pedido de divórcio. Ela tinha planeado aquele momento com meticulosidade. Sabia que o confronto seria inevitável. Sabia que ele nunca aceitaria a derrota sem lutar. Mas também sabia que desta vez, as regras tinham mudado. Agora, ela tinha todo o controlo. O som da porta principal ecoou desde o vestíbulo. Braxton tinha chegado. A mansão, que outrora tinha sido o refúgio comum de ambos, agora parecia um campo de batalha. Marilyn levantou-se da cadeira e caminhou até à porta do seu escritório. Abrindo-a com calma, lá estava ele, parado no limiar, com o seu fato escuro, o rosto tenso, e aquela arrogância que tinha sido a sua marca durante tantos anos. Mas agora, algo tinha mudado no seu olhar. Já não era o homem confiante que ela conhecera. Estava inquieto, nervoso. Marilyn, o que se está a passar? Perguntou com voz grave. Tentando manter a compostura, ela observou-o em silêncio durante alguns segundos, deixando-o sentir o desconforto da situação. Depois, avançou e fez-lhe sinal para entrar. Senta-te, disse, apontando para a cadeira em frente à sua secretária. O tom dela era sereno, quase clínico. Braxton sentou-se com cautela, como se soubesse que algo não estava bem, mas sem compreender totalmente o alcance do que estava prestes a acontecer. Marilyn fechou a porta atrás dele e dirigiu-se à sua secretária. Abriu a primeira pasta,
As fotos de Braxton e Kylie no restaurante de luxo, de mãos dadas. A partilhar uma refeição paga pela empresa. A mesma empresa que ele tinha construído. Mas que agora estava prestes a destruir. Queres explicar-me isto? Braxton perguntou. A sua voz tão fria como o aço. O rosto dele endureceu ao ver as fotos. Sabia o que vinha a seguir. Sabia que já não havia volta a dar. Mas, como sempre, tentou desviar a conversa. Marilyn, isto não é o que parece. Tudo o que fiz foi para o bem da empresa. Sabes como são as relações nos negócios. Tudo faz parte do jogo. Marilyn pousou as fotos na mesa e começou a tirar mais documentos. Faturas de restaurantes. Bilhetes de avião em classe executiva. Recibos de hotéis de luxo. Tudo pago com o cartão corporativo da Maverick Fitness. E isto também faz parte do jogo. O desvio de fundos. O uso pessoal da empresa. Os presentes caros para a tua amante, perguntou. A sua voz cada vez mais firme. Sabias que tudo isto é ilegal? Não sabias. Braxton não respondeu de imediato. O seu rosto tinha ficado pálido. Mas ainda mantinha a postura. Tinha-se apercebido de que a situação era muito mais grave do que pensava. Mas não ia desistir tão facilmente. Marilyn, começou. Mas ela interrompeu-o, levantando uma mão para o calar. Não, Braxton, não me digas mais nada, disse. Pegando numa pasta diferente da mesa. Abriu-a e deixou cair sobre ela o contrato de transferência de poderes. Este contrato assinaste há um mês. Sem o leres, como sempre fazes. Agora, este contrato diz que a empresa já não te pertence. Pertence-me a mim. Eu sou a diretora executiva da Maverick Fitness. Não tu. Braxton olhou para o contrato. E o desespero refletiu-se nos seus olhos. Começou a suar. Quis gritar, protestar, dizer que havia algum erro. Mas a verdade era inegável. Estava encurralado. Não podes fazer isto, disse finalmente. A voz quebrada. Já fiz, respondeu Marilyn, com um sorriso frio, e agora vou dar-te duas opções. A primeira, demites-te publicamente e aceitas as consequências. A segunda, torno tudo isto público. A fraude, a infidelidade, a manipulação. A tua queda será tão grande que nem o teu dinheiro te poderá salvar. O ar entre eles tornava-se denso. Tenso, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Braxton olhava para as provas sobre a mesa. O peso de cada documento. Cada assinatura. Esmagando o seu orgulho. E se eu recusar? Perguntou. Com a voz quase inaudível. Então vais pagar por cada cêntimo que roubaste. E a Kylie também terá de responder por cumplicidade. Mas tu serás o responsável por tudo. Tu serás o que acaba na prisão. Braxton ficou em silêncio. O seu olhar passou da mesa para Marilyn, dos documentos para o seu rosto implacável. Sabia que tinha chegado ao fim do seu caminho. Marilyn não esperava uma resposta imediata. Sabia que Braxton estava a processar o que acabara de ouvir. Ela já tinha tomado a sua decisão. Tinha sido paciente durante anos. Mas a sua paciência esgotara-se. A traição que suportara durante tanto tempo agora transformava-se na sua força. Finalmente, Braxton levantou-se da cadeira. Com um olhar derrotado, os ombros caídos sob o peso da humilhação. Sabia que não podia vencer. Não contra ela, não contra o poder dos documentos. Das provas. E, sobretudo, da determinação de uma mulher que tinha sido sua igual em tudo. Até ao momento em que ele escolheu traí-la. O que vais fazer? Perguntou. A voz mais suave, quebrada pela derrota. Marilyn olhou-o fixamente, sem uma pitada de piedade. Vou recuperar o que é meu. Não apenas a empresa, Braxton, mas a minha vida, aquela que tu me roubaste. Agora, ficas sem nada. Virou-se e aproximou-se da janela. As luzes de Portland começavam a brilhar com mais força. Como se a própria cidade celebrasse a queda de um império. A queda dele. Do oi da ila ben distieng bodau nha, shouou, kua duan ven ben bi. E enquanto Braxton saía da sala, derrotado e sem rumo, Marilyn voltou para a sua secretária. Fechou a pasta com os papéis e as provas. Sabia que o que estava por vir seria muito maior. Já não era apenas um divórcio. Era uma guerra. E ela tinha vencido a primeira batalha. No dia seguinte, Marilyn convocou o conselho de administração. Apresentou as provas de fraude, de desvio de fundos, de tudo o que Braxton tinha feito. Em poucos minutos, ele foi suspenso do cargo. A empresa já não lhe pertencia. Kylie, a amante de Braxton, também foi despedida, embora a sua história fosse diferente. Não deixou de ser um lembrete do custo da traição. Mas para Marilyn, o jogo estava apenas a começar. Ela tinha reconstruído a sua vida e a sua empresa. Agora era a sua vez de garantir que ninguém mais tivesse a oportunidade de destruir o que ela tinha conquistado. O preço da verdade, pensou, é alto, mas ela estava disposta a pagá-lo. O escritório de Braxton Maverick, antes símbolo de poder e sucesso, agora era apenas uma lembrança manchada pela vergonha.
A janela panorâmica que antes oferecia vistas majestosas do centro de Portland mal iluminava a sombra que se deslindava dentro daquele escritório vazio. As plantas, antes cuidadas por uma equipe de manutenção, estavam murchas. Os móveis de couro cheiravam a abandono. E sobre a secretária ainda restavam alguns papéis com notas de reuniões que nunca mais aconteceriam. Numa pequena sala de advocacia, muito distante dos escritórios de elite onde antes era bem-vindo, Braxton aguardava. A sala cheirava a café barato e desinfetante. Como uma clínica em decadência. O jovem advogado que aceitara assumir o seu caso revisava os documentos com o senho franzido. Sonde sob a pressão de um cliente que caíra do topo como um meteoro que deixa uma fissura indelével no solo. Sr. Maverick, disse finalmente o advogado. Receio que a situação seja muito mais grave do que eu imaginava. Braxton levantou o olhar. Os seus olhos, antes brilhantes e confiantes, agora estavam opacos, cheios de uma mistura de medo e raiva contida. Quão grave? Perguntou, com a voz rouca, marcada pelo álcool e pela insônia. O senhor assinou uma transferência de autoridade que transferiu toda a direção da empresa para a sua esposa. Voluntariamente. O documento é legal, notariado e foi executado corretamente. Braxton bateu com o punho na mesa. Mas eu não li. Ela meteu-o com os papéis normais. O advogado deu de ombros. Desconfortável. Isso não tem relevância legal. Senhor, o senhor era, o CEO de uma empresa. Assinar documentos sem os ler é negligência grave. Criminal. Até. Braxton desabou na cadeira. O seu rosto parecia o de um homem que envelheceu uma década em uma semana. A sua barba crescia desordenada. Os seus olhos estavam fundos e escuros. E o pior, estava completamente sozinho. Todas as suas contas estavam congeladas. Marilyn tinha agido com precisão cirúrgica, contactara os bancos. Bloqueado os cartões. Notificado a autoridade tributária. Até tinha falado com todos os escritórios importantes da cidade. Nenhum aceitaria representá-lo. O que agora estava à sua frente era um advogado de terceira. Jovem e nervoso, sem experiência em escândalos desta magnitude. E Kylie? Perguntou Braxton em um sussurro. Como se o simples fato de pronunciar o seu nome o pudesse despedaçar. O advogado hesitou antes de responder. A senhorita Redford também está na lista de pessoas investigadas por cumplicidade. A empresa a empregava num cargo fictício. Existem registros de compras de luxo. Despesas pessoais com cartões corporativos. E ela aceitou. O promotor poderá considerá-la cúmplice ou, com sorte para ela, vítima de manipulação. Braxton fechou os olhos. A imagem de Kylie brilhando sob as luzes do Le Pilon, rindo entre copos de champanhe, misturou-se com a visão atual, a de uma jovem devastada. Descobrindo que tinha sido arrastada para o abismo ao lado dele. Kylie Redford não compreendeu de imediato o que estava a acontecer. A chamada de Ashley chegou cedo. Um grito quase histérico do outro lado do telefone. Kylie, liga no canal 23. Já. Com o coração a bater acelerado. Pegou no controlo remoto. A tela mostrou o logótipo da Maverick Fitness e uma manchete que parecia retirada de um pesadelo. Escândalo financeiro no império do fitness, mais de 1 milhão desviados. A câmera mostrou fotos. Ela e Braxton saindo do restaurante. Ela na varanda do apartamento no Pearl District. Ela a descer do Mercedes. Tudo estava documentado. Kylie ficou paralisada. As palavras afogaram-se na sua garganta. O coração batia tão forte que ela pensou que ia vomitar. E então a campainha tocou. 2 homens de fato escuro, com crachás brilhantes, estavam à sua porta. Senhorita Kylie Redford? Perguntou um dos homens. Com tom neutro. Sim. Temos uma ordem judicial. Viemos apreender bens adquiridos com fundos da empresa Maverick Fitness. A lista foi meticulosa. Joias, bolsas, o relógio, o carro, até um conjunto de lingerie de designer que ainda tinha a etiqueta. Tudo foi registrado, embalado e retirado em menos de 1 hora. Mas foram presentes. Presentes pessoais, protestou Kylie, com a voz à beira do colapso. Pagos com cartões corporativos, respondeu o agente. Sem olhar para ela. Isso os torna evidência. O telefone de Kylie vibrou. Braxton. A tela mostrava o seu nome. Mas ela não teve coragem de atender. Não podia. Não sabia o que dizer. Sentou-se no sofá vazio. Rodeada pelo silêncio e pelas caixas abertas. O seu mundo tinha desmoronado em um único dia. O encontro no escritório de Marilyn foi inevitável. Kylie chegou vestida com um modesto terno cinza. Sem maquiagem, sem adornos, sem sorrisos, como uma sombra de si mesma. Marilyn esperava-a em sua sala. Impecável, serena, letal. Sente-se, disse, apontando para uma cadeira à sua frente. Onde está Braxton? Perguntou Kylie, com a voz trêmula. Com seus advogados, respondeu Marilyn. Tentando encontrar uma saída que não existe. Agora vamos falar sobre você. Ela retirou uma pasta. O seu contrato. Os documentos assinados. As faturas com o seu nome. As transferências. As compras.
Eu não sabia, tentou dizer Kylie. Claro que sabia, interrompeu Marilyn, com firmeza. Talvez não soubesse a magnitude. Mas sabia que algo não estava certo. E o que fez? Perguntou. Parou para pensar. Não. Aceitou cada presente, cada viagem, cada jantar. O que vai acontecer comigo? Sussurrou Kylie, com os olhos úmidos. Depende de você, respondeu Marilyn. Fechando a pasta. Se colaborar, se testemunhar, se explicar como Braxton a usou para lavar sua imagem, você pode se livrar do processo criminal. O promotor pode considerá-la vítima. Não cúmplice. Mas se recusar, se continuar leal a ele, então irá a julgamento. E acredite, Kylie, você não vai querer isso. A jovem assentiu em silêncio. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela se sentiu verdadeiramente sozinha. Os dias seguintes foram um desfile de notícias. Vazamentos. Manchetes incendiárias. Braxton se tornou o rosto da corrupção. Os jornais chamavam-no o imperador caído do fitness. O amante que destruiu seu império. O tolo que perdeu tudo por uma mulher mais jovem. Kylie também foi alvo da mídia. Suas redes sociais explodiram com comentários cruéis. Memes. Acusações. Ninguém queria ouvir a sua versão. Ninguém queria acreditar que ela não sabia o que estava fazendo. No final, Kylie aceitou a oferta de Marilyn. Testemunhou. Chorou no banco das testemunhas. Contou como se deixou seduzir. Como acreditou nas mentiras. Como assinou documentos sem entender o que faziam. A sua sinceridade a salvou. Ela não foi processada, mas seu nome ficou manchado. Sua carreira terminou. Sua reputação destruída. Braxton, por outro lado, enfrentou a queda sem redenção. O julgamento foi longo e cruel. Seus antigos sócios testemunharam contra ele. Os funcionários o desprezavam. Até Janet, sua secretária, chorou no banco das testemunhas. Foi condenado por desvio de fundos e fraude corporativa. Seus bens foram confiscados. Perdeu o direito de dirigir empresas por 10 anos. E o pior, já não era ninguém. Marilyn, por outro lado, foi capa da Business Weekly como a mulher que salvou um império. Reformou a empresa, reestruturou as finanças e fundou um programa para ajudar mulheres empreendedoras. Nunca olhou para trás. Uma vez, Kylie lhe enviou uma carta. Obrigada por não me destruir. Aprendi, mudei, perdi tudo, mas também me encontrei. Marilyn aguardou na mesma pasta de couro onde havia reunido as provas do caso. Sabia que a história tinha deixado cicatrizes em todos. Mas também sabia algo mais, que às vezes, só quando tudo se quebra, é quando verdadeiramente começamos a reconstruir. O escritório de Marilyn havia voltado a ser um santuário. A luz entrava suavemente pelas janelas. Enquanto as sombras do passado começavam a desaparecer. A tela do seu computador mostrava os números de uma empresa em ascensão. Quase reconstruída totalmente após a tempestade. Mas o que ela havia construído não era apenas a empresa. Mas uma nova vida. Uma vida que não dependia dos homens. Nem da aprovação de ninguém além dela mesma. A vingança fora doce. Mas a justiça foi o que realmente lhe trouxe paz. La caída de Braxton Maverick fluiu na tragédia em câmara lenta. Um espetáculo público del que nadie podia apartar la mirada. Los titulares seguían siendo implacables. Repassando cada detalhe. Cada giro em sua ascenso y caída. Y mientras los ecos de la sentencia resonaban por toda la ciudad. El silencio en el despacho de Marilyn era total. La justicia había hablado. Pero en su interior, la victoria tenía un sabor amargo. Marilyn não se regocijava em la derrota de Braxton, sabia que não se tratava de ganhar uma guerra personal. Sino de reconstruir sua vida depois de haber sido completamente despojada de ela. Había luchado por recuperar su lugar. Su dignidade. Y ahora, el império que uma vez compartilhou com ele. Ya no le pertencia a él. Le pertencia a ela. Por derecho propio. A que em el tribunal había ganado. Fuera de él. Las cicatrices seguían siendo profundas. Não se tratava só de lo que havia sucedido com Braxton. Sino de todo lo que havia tenido que suportar durante anos. La luta interna. La humilhação silenciosa. El constante temor a ser vista como la esposa sumisa que nunca levantou la voz. Com la sentencia de Braxton. Muchos pensaram que todo había terminado. Pero para Marilyn, todo había comenzado de nuevo. Los dias seguintes foram tranquilos. Pero em sua mente, el futuro já estava tomando forma. Começou a reestruturar a empresa. Estabeleceu novas políticas internas. Y se dedicou a fortalecer el equipo que havia logrado salvar lo que quedaban de seu império. Pero lo mais importante, para Marilyn, foi el programa de apoio a mulheres empreendedoras. Foi uma ideia que madurou lentamente. Pero que finalmente cobrou vida como um testemunho de sua própria resiliência. Sabia lo que era perderlo todo. Y agora queria ajudar a outras mulheres a que nunca tiveram que passar por lo mesmo. Queria oferecer-lhes as ferramentas para proteger-se. Para construir com solidez. Y sobretudo,
para ter a fortaleza de não ser manipuladas por aqueles que só buscam seu próprio benefício. Kylie, por sua parte, intentou reconstruir sua vida também. Aunque não foi processada, seu nome nunca recuperou a reputação que havia tenido. Seu testemunho foi sincero, pero las huellas de sua implicação nunca desapareceram. Se mudou a uma nova cidade. Começou de novo, pero el passado sempre la perseguiria. A vezes, pensava em Marilyn. E grego agradecia em silêncio que alguém tão forte como ela hubiera sido quien marcara a diferença em sua vida. Braxton, por outro lado, se desvaneceu del radar público. Passou seus dias em la prisão, donde las lecciones de sua vida se converteram em algo muito mais sombrio. Sem amigos, sem poder, sem recursos, solo com o eco de seus próprios erros resonando em sua mente. La história de Marilyn, sem embargo, continuou, no porque estuviera buscando vingança. Sino porque la vida, a vezes, te obriga a empezar de novo. E grego ela havia aprendido a achar-lo melhor que antes. Mas o pior para Braxton não foi a humilhação pública nem a pena de prisão que o aguardava. O pior foi perceber que havia perdido tudo. Sua empresa, sua reputação, sua esposa, e a jovem com quem acreditava ter encontrado a felicidade. Kylie, também desaparecera, condenada pela própria cumplicidade. Enquanto isso, Marilyn ficou no topo, não como a esposa traída, mas como a mulher que lutou pelo que era seu. Sua empresa foi reformulada, renomeada e fortalecida, e embora o escândalo de Braxton lhe tivesse custado mais de uma noite sem dormir, ela se levantou mais forte do que nunca. Já não precisava da aprovação dele. Já não dependia do sucesso dele. Marilyn havia vencido, e a lição que aprendeu ao longo de tudo isso era clara: o verdadeiro poder não vem do que você possui, mas do que é capaz de construir por si mesma, mesmo quando tudo parece perdido. O escândalo acabou, mas a história perdurou. A queda de Braxton Maverick se tornou um aviso nos círculos empresariais: a ganância e o ego têm um preço. Um preço que, às vezes, pode ser mais alto do que alguém está disposto a pagar. Marilyn, no final, estava em paz. Sua vida continuou, sua empresa floresceu, e seu nome se tornou um símbolo de resistência e força. Mas, acima de tudo, ela havia recuperado o que mais importava: sua dignidade e seu lugar no mundo. Portland havia mudado, mas de alguma forma, Marilyn sentia que tinha sido ela quem mais mudara. Em cada canto da cidade, podia ver os ecos do passado, a academia que ela e Braxton haviam começado do zero. O primeiro escritório em que assinaram o contrato de suas vidas. O pequeno restaurante onde celebraram seu primeiro sucesso. Cada lugar, cada lembrança, trazia consigo uma dor que ela havia decidido transformar em força. Após o julgamento, sua vida voltou a ter um ritmo diferente. Um que não dependia das sombras de seu antigo casamento. Embora a notícia do julgamento e sua vitória tivesse se espalhado rapidamente por toda a cidade. Marilyn não buscava fama nem reconhecimento. Não se importava em ser a heroína de uma história de vingança. O que mais desejava era reconstruir sua vida. Dar um novo sentido a tudo o que havia perdido. E garantir que a empresa, sua verdadeira criação, continuasse prosperando. Com a condenação de Braxton e o fechamento de seu capítulo pessoal, Marilyn assumiu completamente a direção da Maverick Fitness. Foi um desafio avassalador. A empresa não precisava apenas de uma reestruturação financeira, mas também de uma renovação de sua imagem. Durante anos, Braxton havia sido o rosto visível do império. Mas agora era hora de mudar as regras do jogo. Os primeiros meses foram difíceis. Como presidente, Marilyn teve que conquistar a confiança dos funcionários, muitos dos quais haviam trabalhado com Braxton por anos. Alguns eram céticos, outros simplesmente procuravam uma forma de abandonar o barco. Mas ela não se deixou intimidar. Com sua visão financeira impecável e atenção aos detalhes, rapidamente demonstrou que não só entendia o negócio, mas que o liderava com uma paixão e determinação que Braxton nunca teve. Frequentemente, ela ficava até tarde em seu escritório, revisando os números, conversando com suas equipes, tomando decisões que transformariam a cultura da empresa. Mas também tinha tempo para algo mais: a reconstrução de si mesma. A Marilyn, que estava sob o peso das mentiras e traições de seu marido, havia dado lugar a uma mulher mais forte, mais sábia e mais capaz de encontrar um verdadeiro propósito além da dor que havia vivido. O processo de redenção não foi rápido nem fácil. Houve momentos de dúvida, noites sem dormir, e a constante pressão das pessoas que ainda a viam como a esposa traída de um homem que foi uma estrela. Frequentemente, os meios de comunicação a questionavam, alguns com respeito, outros com morbidez insana, procurando nela algum vestígio de fraqueza. Mas Marilyn, com sua temperança, soube como lidar com essas situações. Ela era uma mulher de negócios, não uma vítima. O que mais a surpreendeu foi a mudança dentro dela mesma. No início, temia que a vingança não fosse suficiente para curar suas feridas.
Mas com o tempo, entendeu que o que realmente precisava era assumir o controle de sua vida e não deixar que seu passado a definisse. As coisas que pensou que perderia, sua família, seu marido, sua estabilidade, no final, se revelaram o que a impulsionou a alcançar novas alturas. O primeiro grande passo para sua redenção foi renovar a empresa. Ela se associou a especialistas em desenvolvimento de marca e contratou uma equipe criativa para dar um novo enfoque à Maverick Fitness. Decidiu que não seria apenas uma rede de academias, mas um centro de bem-estar integral, focado na saúde mental, nutrição e exercício. Com cada nova mudança, as pessoas começaram a ver o valor de sua visão. As ações da empresa começaram a subir. E os contratos com investidores voltaram a chegar. Mas o que mais importava para Marilyn era a cultura interna da empresa, um lugar onde a confiança, o trabalho árduo e a dedicação fossem o que realmente importasse. Além do sucesso empresarial, Marilyn se dedicou a causas mais pessoais. Iniciou um programa de mentoria para mulheres empreendedoras, sabendo o quão difícil poderia ser para as mulheres encontrarem seu lugar no mundo dos negócios. Queria garantir que outras pudessem encontrar o mesmo tipo de empoderamento que ela havia alcançado após tantos anos de luta. A imprensa começou a seguir seu novo caminho, em vez de ser o centro da história de uma esposa traída. Agora Marilyn era vista como um símbolo de resiliência. Sua história inspirou muitas pessoas, especialmente mulheres, a assumirem o controle de suas vidas e não se deixarem vencer pelas circunstâncias. A imagem da mulher que havia sido humilhada por seu marido e depois reconstruiu um império se tornou um exemplo de poder pessoal. O primeiro reconhecimento formal chegou quando Marilyn foi convidada para uma conferência internacional de empresários em Nova York. Lá, diante de milhares de pessoas, falou sobre sua visão para o futuro da saúde e do bem-estar. E como havia conseguido transformar um escândalo pessoal em um sucesso profissional. Seu discurso foi um grande sucesso. E muitos dos presentes se aproximaram para parabenizá-la pela sua coragem e capacidade de resiliência. A última vez que Marilyn viu Braxton foi na assinatura dos papéis do divórcio. Ele parecia um homem muito mais velho, exausto, perdido em sua própria miséria. Ela, por sua vez, estava tranquila, não sentia rancor, apenas uma aceitação de que o que havia acontecido fazia parte de sua jornada. Uma jornada que ela teve que percorrer sozinha. Como você está se sentindo? Perguntou John, seu advogado e amigo, um dia depois de o julgamento terminar e a sentença ser definitiva. Marilyn sorriu ligeiramente, olhando pela janela de seu escritório, que agora dava para uma cidade diferente. A mesma cidade que havia sido testemunha de sua queda e agora era testemunha de sua ascensão. Mais forte do que nunca, respondeu. O sucesso da empresa foi o testemunho de seu esforço. A Maverick Fitness não só se transformou em uma referência na indústria de fitness, mas também se tornou um lugar onde as pessoas encontravam algo mais do que apenas exercício físico, encontravam apoio emocional, bem-estar mental e uma comunidade unida. No aniversário da queda de Braxton, Marilyn celebrou em grande estilo, não apenas o sucesso da empresa, mas também seu próprio renascimento. Em um gala que reuniu sócios, funcionários e alguns amigos próximos, fez um brinde com eles por tudo o que havia conquistado. No entanto, sua maior conquista não estava nos números ou nos contratos, mas na paz que finalmente havia encontrado dentro de si mesma. Sabe o que é curioso? John, disse um dia, enquanto passeavam pelos jardins de sua casa. Antes eu pensava que perder tudo me destruiria. Mas agora, sei que perder tudo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Isso me permitiu me encontrar. O vento de Portland acariciava seu rosto enquanto ela sorria. Ela já não era mais a esposa traída nem a mulher que havia sido derrotada pela mentira. Agora ela era Marilyn Maverick, empresária, líder e mulher feita por si mesma. Sua vida, assim como sua empresa, florescia. E o futuro, finalmente, parecia completamente dela. O legado de Marilyn perdurou. Não só através da Maverick Fitness, que continuou crescendo, mas também através do impacto que deixou na comunidade de mulheres empreendedoras e em todos aqueles que, como ela, se levantaram das ruínas para começar de novo. Às vezes, quando caminhava pelos corredores da empresa, observava os rostos das pessoas que trabalhavam ao seu lado. Pensava no longo caminho que havia percorrido e em como tanto havia mudado. Ao longe, a luz do entardecer iluminava Portland, a cidade que havia sido testemunha de seus altos e baixos, mas que, no final, também foi testemunha de seu triunfo. A vida continuava, e ela continuava sendo dona de seu destino.